E o São Paulo mostrou que não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026 na derrota por 2-0 pro Vitória na noite desse sábado em Salvador. Se ainda tinha algum torcedor são paulino sonhando com o título do Campeonato Nacional, ficou bem claro que não há condições. Nem tanto pela pontuação. São Paulo tem 20 pontos, o Palmeiras tem 25. Embora o Palmeiras ainda tenha um jogo a menos e possa chegar a 28. Mas pelo fato de o São Paulo ter um bom time titular, mas diante de qualquer dificuldade ou ausência, o São Paulo já muda demais de performance. Hoje, o Tricolor não é uma equipe confiável nem consistente. Dois enormes problemas para quem pensa em conquistar um título em que se disputa 38 rodadas. A atuação do São Paulo contra o Vitória foi ruim, bem distante e diferente daquela vitória convincente contra o Cruzeiro no último sábado. São Paulo até controlou o Vitória em boa parte do primeiro tempo, mas acabou levando o gol do 1-0, o Lucas Amon foi expulso e ainda levou 2-0. Depois da partida, o Jair Ventura, o técnico do Vitória, chegou a dizer que cabia mais, dando a entender que seu time merecia um placar mais elástico. A situação do São Paulo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ficou ruim. Dá para imaginar que o São Paulo precise, na busca por títulos, focar nas Copas, embora não dá para largar o Campeonato Brasileiro. Até porque, se for mal no Campeonato Nacional, dá para cravar que o Roger Machado não terá vida longa. O técnico que vinha de 2 vitórias perdeu e voltou a ser alvo de muitas críticas nas redes sociais. Tá muito claro que é questão de sequência de resultados ruins para que o Roger Machado seja dispensado. A saideira sobre o tricolor, desde que foi contratado, o Roger soma 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No começo, o blog do Paulinho. Você lembra do blog do Paulinho? O blog do Paulinho é um blog que, se eu não me engano, é de corintiano, mas o cara é um blogueiro que fala de todos os times. Mas o blog do Paulinho é um blog que não tem muita credibilidade para algumas pessoas, ele garante que ele tem e que ele tem informações assim fidedignas, totalmente voltadas à realidade. E o que o blog do Paulinho ele coloca, tem uma coisa do Luciano ali que eu não quero nem falar aqui abertamente, eu vou deixar muito de boa, mas ele fala que o empresário do Luciano é ligado com coisa que não deve e que esse cara tal é um negócio muito pesado. Tá no blog do Paulinho, mas o Luciano ele estaria ali no São Paulo meio que, sei lá, talvez o empresário dele é forte demais, se é que você me entende, então talvez essa carta branca que o Luciano tem ali no São Paulo se deva também a isso. São palavras do blog do Paulinho, eu nem quero compartilhar isso aqui porque pra mim é um assunto que excede demais o campo, sabe? Mas o que o blog do Paulinho coloca é que o São Paulo já ligou para Dorival Júnior. Dorival já recebeu a ligação, o São Paulo já conversou com o Dorival. A diretoria do São Paulo, num todo, ela quer o Dorival e tá todo mundo sabendo. Só quem ficou de fora, segundo o blog do Paulinho, para essa conversa com o Dorival foi o Rui Costa. Porque o Rui Costa, ele, em tese, né, segundo o que tá tudo rolando mesmo, aí não é só no blog do Paulinho, mas o papo de que o Rui Costa cairia junto com o Roger Machado no São Paulo não vem só de hoje, já é um assunto que vários e vários veículos comunicaram, colocando que sim, é notícia que a diretoria do São Paulo não está contente com o trabalho do Rui Costa, os conselheiros cobrando bastante o Harry Macis, e que aí então, quando o Rui Costa contratou o Roger Machado, ele bateu no peito e falou, aqui eu sei o que eu tô fazendo. E o trabalho do Roger Machado é patético, em alguns aspectos, infelizmente, então quando for trocar o Roger Machado, que teria uma participação relâmpago no time do São Paulo, uma das participações mais bizarras e rápidas de todos os tempos, o Roger Machado ele sairia, mas o Rui Costa sairia junto com ele, tanto pelo amigo estar sendo demitido, como o Rui Costa, ao contratar o Roger, ele deixa claro uma incompetência que vem junto com o seu trabalho. É muita incompetência, então sim, o Roger Machado deve cair junto com o Rui Costa. O papo do blog do Paulinho é que o Dorival já recebeu a ligação do São Paulo e que ele está completamente de acordo. Outro portal, o Avante Meu Tricolor, ele tripudiou em cima, falou como é que é, blog do Paulinho, ali com o Rafael Emiliano, o blog do Paulinho, aí tá de brincadeira também já. Vou falar de blog do Paulinho, não confio. Mas, aí o Rafael Emiliano coloca no Avante Meu Tricolor, mas é notícia que o São Paulo, o Roger fica até a Copa do Mundo e que o São Paulo tá preparando para a comissão técnica fixa. Sabe aquele papo da comissão do Alan Barcelos, que era o técnico fixo ali da comissão e que ele saiu? Agora é o filho do Dorival Júnior, aquele lá, como é que ele chama o filho do Dorival? O filho do Dorival que fica ali com ele, esqueci o nome dele agora, mas o Dorival então, você imagina, vai vir o filho dele, já vou lembrar o nome do Lucas Silvestre. O Lucas Silvestre seria ali o auxiliar técnico, o assistente técnico fixo, da comissão técnica fixa, e o Dorival não viria. Então o Dorival sim já deve estar realmente apalavrado com o São Paulo. Tem muitas e muitas notícias de veículos de comunicação, blogueiros, colocando aí que sim, que o Dorival já está praticamente fechado com o time de São Paulo. O blog do Paulinho vai além, falando que a coisa vai acontecer aqui agora e que o Roger Machado ele não vai ter respiro e que as derrotas elas são assim, cada derrota é o prenúncio de uma demissão, sabe? Então sim, a demissão ela foi pedida, tá? Deixa eu deixar muito claro isso aqui. A demissão no São Paulo de Roger Machado ela foi pedida por grande parte da torcida do São Paulo, se não a totalidade. Hoje
hoje não deve ter São Paulino defendendo o trabalho do Roger Machado. Não deve ter um hoje querendo que ele continue. E também, se não bastasse, a imprensa coloca ali que o Roger Machado ele faz um trabalho patético. Então, quando nós tínhamos imprensa que defendia Rogério Ceni, Zubeldia, Crespo, dessa vez não tem ninguém defendendo. Nós temos, por exemplo, só pra você ter uma ideia, quando o Diniz era técnico do São Paulo, era comum ver flamenguistas, corintianos defendendo ali a permanência do Diniz no São Paulo, dizendo que o Diniz não poderia ser demitido, que era um imediatismo, que era um absurdo, que a culpa não era da diretoria, não era do técnico, era sempre da diretoria, e que o Diniz era para ser mantido. O Diniz no time do São Paulo era 1 ano e meio ali, fica lá. Quando no time dos caras por aí é rapidinho, passagens relâmpago. Então, essa imprensa que queria o Diniz no São Paulo, nem ela consegue defender o Roger Machado. Ele viu aquele linguajar não é do boleiro, mas do cara estudioso de futebol, um linguajar do gatilho, do não sei o quê, da paralela, e quando ele colocou isso na prática no campo, ele só piorou o trabalho do Crespo, que já era ruim. Então sim, o Roger Machado hoje desagrada gregos e troianos, ele não tem mais assim o que fazer no São Paulo. Ele é o tipo de cara que ele pegou um projeto de futebol que ele já chega basicamente demitido. E aí não precisaria ser o Roger, né? Poderia ser, por exemplo, o Carille, o Diniz. Chegou naquela demissão do Crespo, que foi uma demissão muito burra. Era uma demissão correta, tinha que demitir mesmo, mas o São Paulo teve 500 chances de fazer a demissão correta, ele faz no único momento que não era pra demitir, que era quando o cara era líder do Brasileirão. Então aquilo soou muito mal, aquilo pegou mal demais. Quando isso aconteceu, o próximo técnico, se ele não fosse um Ancelotti, um Mourinho, não fosse um bicho bom, ganhador mesmo, ele já chegaria demitido. E aí trouxeram o Roger, que ele já chega ali gerando polêmica atrás de polêmica, e o que é pior, ele piorou o trabalho do Crespo, ele destruiu com o futebol do Marcos Antônio, ele destruiu com o futebol do Danielzinho, sabe? Ele perdeu muita gente ali, perdeu a mão em muitas coisas, como no sistema defensivo, e aí se não bastasse, Cédric Soares volta pro São Paulo. Então assim, foi uma coisa muito bizarra e repugnante também. Dito isso, Dorival Júnior foi demitido no Corinthians e ele deve mesmo assumir o São Paulo. Fica a dúvida agora, vai assumir agora ou vai assumir também na Copa do Mundo? Eu também fui pra cima de fonte pra me informar do que eu tenho aqui, e o que eu tenho é, o Roger Machado não fica até a Copa do Mundo. O que eu tenho é, o Roger Machado se perder terça-feira agora pro time aí que vai jogar na Sul-Americana, ele já deve cair agora, terça-feira. Por quê? O que aconteceu? Eu falo deve, porque o Harry Macis está realmente desanimado. O Harry Macis está, assim, muito pressionado pra trocar o Roger Machado. Então o Roger, como ele teve uma vitória cachapante contra o Cruzeiro e depois ganhou também do time lá do Uruguai, o Boston River, então ele conseguiu se manter um pouquinho mais. A derrota pro Vitória da Bahia, ela não é uma derrota muito grave por ser fora de casa e o Vitória ter jogado bem. Agora, se ele vai agora contra times assim na Sul-Americana, no próximo jogo contra o Vasco no Brasileirão, não sustenta 2 derrotas seguidas em hipótese alguma. Pode também não sustentar uma. Então é claro que é muito impossível ele ficar até a Copa. Não deve ficar nem até a Copa e saindo já do São Paulo tem o técnico dos sonhos, que é Dorival Júnior. E as discussões acabam. Seria o Rogério Ceni, está no Bahia empregado, ganhou de virada ontem no Mirassol. Seria o Diniz acabou de ficar empregado, foi ali pro Corinthians. Então o Dorival, nessa dança das cadeiras, ele é o cara que vindo agora pro São Paulo faz total sentido e a torcida pediu essa demissão. Então a coisa tá quente, quente mesmo, e o Dorival, por os outros técnicos estarem empregados, o Dorival ele chega sem muita relutância, gostando ou não do Dorival. Tem São Paulino que não gosta, mas ele olha pro Roger Machado e fala, opa, o Dorival realmente passa a ser um cara muito melhor. E tem quem adora o Dorival, que é o meu caso, que eu acho que ele é excelente. Então sim, Dorival pra hoje, e deve já acontecer. O Roger Machado, ele teve uma entrevista que ele falou que ele dominou o time do Vitória da Bahia, sabe? Só na cabeça dele, porque é uma coisa assim muito desconectada da realidade. Quando você pensa no jogo do São Paulo e você procura na sua memória quem jogou bem no São Paulo? Arthur, Ferreirinha, André Silva, Cauli, aquele lateral Lucas Ramon, Enzo Dias, o Wendel, sabe? Ninguém jogou bola. Ninguém, Danielzinho, Marcos Antônio, ninguém jogou bola. Aí como que um time desse pode ter ido bem se ninguém jogou bola? É muito duro. E aí quando o Jair Ventura vem falar sobre o jogo do São Paulo, ele tira um sarro do Roger Machado, talvez sem querer, mas ele tirou um sarro. Ele fala assim, ó, o São Paulo preparou o time pra cruzar pro Caleri, mas eles não tinham o Caleri e eles continuaram cruzando bola pro André Silva. Olha as ideias. E ele fala, então eu sabia neutralizar aquilo. Neutralizamos e ganhamos do São Paulo. Então assim, olha o repertório que o Roger Machado tem. Ele montou um time de chuveirinho pra cruzar a bola pro Caleri, sendo que o Caleri nem iria jogar. Então ele cruza a bola pro André Silva, que hoje parece o Woody, né, do Toy Story, aquele boneco de pano. O André Silva hoje ele parece um boneco de pano, corpinho molenga, sabe assim, um corpinho mole. A bola chega, ele não consegue correr. Quando ele pega na bola, era melhor não ter pego. Tá ridículo de ver o André Silva. Então o Jair Ventura, olhando pra esse cenário, ele tira um coco da cara do Roger Machado, vai lá e ganha com uma vitória assim tranquilaça. 2-0 pra falar pouco. Bola na trave do Eric. Outro chute que o Ramon, que o menino lá, o Marlon perdeu. Outro que o Kaiser trombou com o Marlon. Outro que o Rafael faz uma baita defesa. Então sim, o Vitória da Bahia poderia ter goleado, essa que é a verdade. Então o Roger Machado não só foi péssimo no campo, como ele foi péssimo na entrevista e foi nojento.